para uma comunicação de liderança pela liderança da minoria. Conceda a palavra ao ilustre líder Domingos Sávio. Sua Excelência dispõe de 6 minutos na tribuna. Muito obrigado, senhor presidente, deputado Inocêncio. Quero também cumprimentar todos os colegas parlamentares. Senhor presidente, embora hoje o Brasil inteiro, e mais do que isso, o mundo, já tenha de forma muito clara a situação de verdadeiro caos, a situação vergonhosa da verdadeira quadrilha que se instalou na Petrobras, a maior empresa do povo brasileiro. Hoje, embora isso já seja absolutamente claro para todos, é necessário, para que não insistam em mentir e enganar os brasileiros, que a gente relembre algumas coisas. Não fazem muitas semanas ou meses, insistiam, não só os deputados, líderes do PT, mas quase que toda a sua bancada, em desfilar aqui nessa tribuna para dizer que a oposição queria prejudicar a Petrobras quando trazia a denúncia do escândalo de Passadina. Quando o deputado Rubens Bueno, de maneira firme, buscou a instalação da CPI, depois da CPMI, diziam que queríamos apenas fazer palanque político eleitoral. E com persistência, tivemos que ir ao Supremo Tribunal. Com persistência, conseguimos instalar uma CPMI, manter o processo de investigação e hoje, com ex-diretores presos e agora com a acusação clara para diretores que estão exercendo o cargo, a quadrilha começa a ser desmontada. E aí é bom registrar que hoje vimos na imprensa que a mesma Graça Foster, atual presidente da Petrobras, que aqui veio e mentiu, o que é gravíssimo, dizendo entender que as coisas estavam dentro da normalidade com relação a Passadina, agora já admite ter conhecimento há meses de que funcionários recebiam propina. E aqui ela não só se calou, mas disse que não tinha nenhum fundamento aquelas colocações, dando conta de ilegalidades as mais diversas. Outra constatação, e eu digo isso para que não fique aí esse governo dizendo que ele está mandando, como se tivesse essa prerrogativa, ou autorizando a Polícia Federal a agir. Ao contrário, tentou e continua tentando impedir. Continuou por semanas, meses a fio, dizendo não tem nada de errado. A senhora presidente da Petrobras, ministros de Estado, toda a equipe de governo, não, Passadina foi um bom negócio, chegaram a dizer isso. Hoje, o Conselho da Petrobras, agora não é a oposição mais, senhor presidente, senhores parlamentares, o Conselho da Petrobras requer que o Ministério Público proponha uma ação civil contra o senhor Sérgio Gabrielli, membro do PT, que esteve ali dirigindo a Petrobras durante o episódio de Passadina. Não só contra ele, mas uma série de outros membros que participaram da operação da aquisição daquela malfadada operação que lesou o patrimônio brasileiro em algo próximo de $1 bilhão. Pois bem, estou relembrando isso, porque continuam insistindo, e olhe que vem às vezes aqui na tribuna dizer que no Brasil tem uma mídia conservadora que é contra o PT, mas eu começo a perceber que eles usam, sim, uma parte da mídia para passar a ideia que este governo que está aí é o governo que quer investigar, é o governo que quer esclarecer. Mentira, mentira covarde com o povo brasileiro. Continuam tentando impedir o funcionamento da CPMI, continuam barrando, dificultando. Lá estive agora há pouco
não fosse a luta persistente dos deputados da oposição, nós teríamos enormes dificuldades em aprovar requerimentos importantes, como o que aprovamos hoje, para quebrar o sigilo bancário do tesoureiro do PT, esse mesmo que é acusado de receber cerca de 3% sobre todos os contratos, sob a forma de propina das operações da Petrobras. Portanto, senhor presidente, eu caminho para concluir dizendo que é bom que se arranque a máscara. Aí, às vezes, chegam para insistir, olha, estão querendo fazer terceiro turno, estão querendo isso. Não me venham com essa conversa, porque o povo brasileiro, os mais de 51 milhões que disse não a essa roubalheira, não quer que simplesmente porque ganharam a eleição e de maneiras extremamente suspeitas, com o uso de maneira descarada do dinheiro público, da máquina pública, portanto com crime eleitoral, passivo a ser avaliado pela Justiça Eleitoral, que a Justiça avalie. Eu não comungo com qualquer tese que não respeite decisão democrática. A Justiça deve avaliar. Nós aqui respeitamos a decisão democrática, mas nós não podemos nos calar com relação à corrupção. Já falávamos antes, agora vamos falar muito mais, porque agora está provado. E eu concluo, não é a oposição apenas falando, agora o próprio Conselho da Petrobras, agora é a própria Gassa Force que passou a eleição, enfiaram debaixo do tapete, esconderam do povo brasileiro, mas não tem como esconder mais. É o governo da corrupção, é o governo que está destruindo o patrimônio brasileiro. E agora, para concluir, quer vir mudar a LDO, tirando a obrigação do governo fazer superávit primário. Estou indo para a Comissão de Orçamento e lá vamos lutar para que não se aprove esse PL 36, que é um atentado contra a Lei de Responsabilidade Fiscal. E é um atentado contra o Plano Real. Querem destruir a economia brasileira, porque é um governo que não tem competência, gasta mais do que arrecada, e agora quer mudar a regra do jogo. Nós vamos dizer não, e isso não é fazer palanque, isso é defender o Brasil, fazer oposição com responsabilidade em defesa do país. Muito obrigado.